Olá pessoal, a gente está de volta nesse vídeo agora e aí a gente vai falar sobre as operações com os números racionais. Lembra que são números racionais? São números que podem ser escritos na forma de fração. Quem que são as frações? Os números inteiros. Lembra lá, o 5, ele vira uma fração porque a gente pode escrever ele como 5 sobre 1. Os números decimais, número com vírgula. O 0,5 vira uma fração, que ele pode ser escrito como 5 sobre 10. E as dízimas periódicas. Quem são as dízimas periódicas? São os números infinitos, o 0,5555. A gente não vai estudar por enquanto, mas ela pode virar uma fração, ele vira 5 nonos. Essa é a fração que gera essa dízima periódica. Então, são essas frações. Nesse vídeo, a gente vai relembrar, né? A gente vai aprender e relembrar. Vocês vão ver que não tem muita novidade, é mais juntar as regrinhas de como a gente faz as operações na forma de fração, dos números racionais com a forma de fração. Primeira regra que a gente tem, adição e subtração, que é a mesma regra, tá? Tanto para adição quanto para subtração, a regra é a mesma. E aí lembra o seguinte, gente, esquece sinal. Lembra lá para adição e para subtração, o que a gente tinha de regra quando eu tinha que somar ou subtrair fração? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Quando eu tinha que somar e subtrair fração, qual que era a primeira coisa que eu tinha que fazer lá nas frações? O MMC dos denominadores. No nosso caso aqui, o 4 e o 5 são consecutivos, são primos entre si, é só multiplicar, 20. Né? Então, aqui continua a mesma regra. A gente não vai criar uma regra nova porque agora são frações com sinais. Não, é a mesma regra. A gente vai usar a mesma regra de fração e a mesma regra do sinal. Só que a gente vai juntar as duas regras. É aquele famoso assim, chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. A gente aprendeu a chupar cana, que era fazer a regra da fração. Assoviar, que era a regra do sinal. Agora a gente vai ter que fazer os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o 20 é o novo denominador. Vou colocar para cada um ali. Vou usar a regrinha de sempre, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O 20 dividido por 4 dá 5 e o 5 vezes 3 dá 15. Se aqui era menos, continua menos 15. Não inventa moda com sinal, não é o momento, vai te dar trabalho se inventar moda. Tá? Mesma coisa agora, 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Se era mais, continua mais. Não inventa moda com sinal, não é o momento. Tá? Agora eu fiquei com o denominador 20. Imagina que a gente não tivesse problema com sinal. Você não ia fazer isso, 15 mais 8? Não era isso que você ia fazer? É a mesma ideia, só que é menos 15 mais 8. Como é menos 15 mais 8, a gente vai usar a regrinha do sinal. E aí a regra do sinal lá dos números inteiros. Lá nos números inteiros, menos 15 mais 8. Devo 15 e ganhei 8. Meu saldo final, estou devendo 7. Menos 7 vinteavos, ou menos 7 vigésimos. Acabou aqui. A gente não tem mais nada para fazer. Se desse para simplificar, simplificava. Aqui a gente não tem nada para simplificar. É isso. Observe que não é nada diferente do que a gente já aprendeu. A gente só juntou as duas regras. Tá? Vamos fazer agora regrinha da multiplicação. A gente já fazia lá também, multiplicação. O que eu tenho para a regrinha da multiplicação? Eu tenho, vou pegar, gente, as mesmas frações, só para a gente comparar, tá? Vou pegar ali, o menos 3 quartos vezes o 2 quintos. Lembra da regra da multiplicação? Vou colocar o mais aqui, como é positivo, vou colocar, nem é obrigatório não, mas vou colocar. Lembra da regrinha da multiplicação? Era a mais fácil de todas. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Não precisa de MMC, não precisa de nada. Então, o que a gente vai fazer? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Menos vezes mais, menos.
Se for possível simplificar, tem que simplificar. No nosso caso aqui, dava para simplificar. Dava para dividir por 2. Então, vai ficar, ó, menos 3 décimos. Simples assim, tá? Uma outra forma que a gente pode fazer a multiplicação é lembrar que a gente pode, na multiplicação apenas, simplificar antes de fazer a conta. Como assim, professor? Ó, o 2 e o 4 dá para simplificar. Dá para fazer 4 dividido por 2 ali, que dá 2. Aí a gente fazia, ó, 3 vezes 1, 3. Deixa eu mudar a cor da caneta. 3. 2 vezes 5, 10. Menos vezes mais, menos. Já saía direto no resultado. A gente simplificando antes. Mas aí é o que você perceber primeiro, tá? A regra da multiplicação é a mais simples. Eu confesso que é a que eu mais gosto, que ela é facinha realmente de fazer. A gente não tem muito segredo ali. Então, ficou simplesinho da gente fazer. Nenhum segredinho, tá? Próxima regra que a gente tem, divisão. Quem que vai ser minha regra da divisão? Vou usar o mesmo exemplo para a gente conseguir comparar, tá joia? Mesmo exemplo, ó, menos 3 quartos, as mesmas frações, dividido por mais 2 quintos. As mesmas frações, só para a gente perceber a diferença de uma regra para outra. O que que eu vou ter a regra da divisão? Lembra da regra da divisão de outras frações, ó. Ó, apagou aqui, gente. Deu tchutchu. Vamos lá. O que que a gente vai ter? Ixi. O que que a gente vai ter, ó? Eu vou repetir a primeira. Lembra de todas as regras da divisão. A primeira só repete, não mudou nada. O dividir vira vezes. E a segunda a gente vai inverter. Como inverter? Era 2 e 5, vira 5 e 2. Quem inverte é a fração. O sinal não, ó. O sinal é a mesma coisa. O sinal não tem nada a ver com a regra ali, não. Tá? E aí agora vira multiplicação. 3 vezes 5. Ih, meu Deus. Não quer mais. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Menos vezes mais, menos. O computador quer brigar com a tia. Então, aqui, menos 15 sobre 8. Então, essa vai ser a nossa fraçãozinha aqui, tá? Observa, gente, se precisar, anota aí para lembrar, ó. Repete, inverte, coloca assim, ó. Troca, só para você lembrar quem é quem ali, ó. Troca por vezes, tá? Observa que já são as regras que a gente estuda para fração desde o 6º ano. O que a gente teve que fazer, ó, lembrar de usar também as regras dos sinais. Mas já são as regras dos sinais que a gente já usava para os números inteiros. A gente não mudou de regra do sinal, não. Mesma regra do sinal. Lembra lá, ó, sinais iguais. Positivo, sinais diferentes, negativo. Tanto para multiplicação quanto para divisão. Na adição e na subtração, são sinais iguais, repete o sinal, sinais diferentes, sinal do maior. Então, observa que a gente sempre vai usando a mesma regra. Não é a matemática criando uma nova regra. É a gente usando a regra que já existia, só que vai acrescentando, vai colocando mais coisas na matemática. Vai assim, ó, com essa coisinha pequenininha, vai colocando mais uma, mais uma, mais uma. E aí é por isso que a gente não pode perder o fio da meada, porque de repente é muita regra no mesmo exercício. Tá? Vamos lembrar só das potências? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar o mais 2 quintos elevado a 3. Lembra o que significa potência? Ó, se fosse só o 2 elevado a 3, seria 2 vezes 2 vezes 2. Só que é o mais 2 quintos. Então, vai ficar, ó, 3 vezes. Mais 2 quintos, mais 2 quintos e mais 2 quintos.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. Mais vezes mais, mais. E mais vezes mais, mais 8, 125. Ah? E se fosse menos 2 quintos? Só para a gente perceber a diferença. Gente, ó. Aqui eu ficaria com menos 2 quintos vezes menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. Quando a gente faz isso, ó, o número dá o mesmo, 8 e 125. Porém, menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Aí a gente tem que lembrar da regrinha que é o seguinte, ó. Se a base, ó, minha base positiva, vou colocar assim, ó, base positiva. O resultado sempre positivo. Vou colocar resultado sempre positivo, nunca muda. Agora, se a base é negativa, aí depende. Vamos fazer mais um exemplo aqui de base negativa, só para a gente tirar essa dúvida. Ó, o menos 2 quintos, porém elevado a 4. Vou fazer menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. 4 vezes, ó, se está elevado a 4, vou fazer 4 vezes. Pelo amor de Jesus Cristo, controle a sua vontade de fazer 2 vezes 4 e 5 vezes 4. Não é para fazer isso. Se fosse para fazer vezes 4, a gente colocava o 4 aqui do ladinho. Ah, não é para fazer vezes 4. O 4 está lá em cima justamente para indicar que é para fazer outra coisa. Se fosse para fazer só multiplicação, a gente colocava ele ali do lado. Não precisava criar outro, um 4 pequenininho lá em cima. Não precisava criar coisas desnecessárias, não. A matemática não cria coisas desnecessárias. Ah? O que a gente ia ter que fazer aqui, ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Daria isso aqui. Mas e o sinal, professora? Aí a gente tem que fazer, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. Eu vou ter que escrever isso toda vez, ficar fazendo? Se a minha base for 10, se a minha base for 20, se a minha base for 101, eu vou ter que ficar fazendo isso toda vez? Não precisa. Você vai lembrar assim, ó, se a base for negativa, depende. Depende de quem? Do expoente. Se o expoente for par, o resultado é positivo. Por que se o expoente for par, o resultado é positivo? Porque a gente pode fazer assim, ó, juntei 2 dá positivo, juntei 2 dá positivo, par sempre vai dar para juntar 2, então o resultado é positivo. Ah? Agora, se o expoente for ímpar, o que significa ser ímpar? É que não forma par. Eu junto 2 aqui, dá positivo, mas sempre sobra um, tadinho, fica sempre um sozinho ali, um solitário. Esse 1 faz ficar negativo. Então, essa é a ideia. Ah, professora, eu posso decorar isso aqui, fazer isso aqui direto? Pode. Tá? Observa o seguinte, imagina que eu tenho, aí aqui eu fiz esse exemplo lá de números inteiros. Imagina que eu tenho aqui, ó, menos 1 elevado a 205. O menos 1 elevado a 205 significa que você tem que fazer menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 205 vezes. Isso aqui, gente, é absurdo a gente fazer. Não tem como. Como você vai escrever o menos 1 vezes menos 205 vezes? A gente não vai escrever, óbvio que não, né? Mas olha o que a gente pode pensar, ó. O 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 mesmo. Isso aqui não faz diferença. O 205, ó, ele é ímpar. Se ele é ímpar e a minha base é negativa, o resultado é negativo. Eu não preciso ficar fazendo regrinha de sinal, tá? A gente pode fazer ali direto. Então, isso aqui, pessoal, é a matéria, ó, acabou. Operações com números racionais na forma de fração. É isso aqui. A gente vai ver ainda na forma de número decimal. Mas é isso aqui. Não tem muito segredo. Porém, ó, matemática é sempre assim.
definição é simples, aqui é simples. Ela sempre pode piorar um pouquinho. Onde que ela pode piorar um pouquinho? Não é que ela cria uma regra nova, não é que cria uma matéria nova, mas ela coloca exercícios com todas as regras ao mesmo tempo. Geralmente aqui, ela vai colocar as expressões numéricas. Então, vamos ver umas coisinhas aqui, uns exemplinhos, só 3 exemplos, só para a gente dar uma incrementada aqui, ver o que pode aparecer para gente. Meu primeiro exemplo, deixa eu colar aqui, fiz uma colinha, ó. Menos 1 sobre 2, menos meio, mais 3/5 vezes 2/3. Não estava muito fácil, né? A matéria é muito fácil, não gosto de coisa muito fácil, não. Vou dar uma complicadinha aqui. O que eu quero chamar a atenção de vocês para isso? Ó, uma expressão numérica. O que eu tenho que lembrar das expressões numéricas? Nas expressões numéricas, a gente tem ordem. O que significa ter ordem? Se eu tiver multiplicação, se eu tiver parênteses, colchete e chaves, eu vou resolver nessa ordem. Nossa expressão aqui, graças a Deus, não tem. Mas o que significa isso? Ó, apareceu uma expressão, primeiro eu resolvo todos os parênteses. Enquanto eu não eliminar todos os parênteses, eu não posso resolver todos os, não posso passar para o colchete. Enquanto eu não resolver todos os colchetes, eu não posso passar para a chave. Expressão numérica significa ordem. A matemática gosta das coisas organizadas. Tem que ser do jeitinho dela, senão dá errado. Ah? Depois que eu resolvi, aí vem as operações. Nas operações, quem que eu resolvo primeiro? Ó, potências e raízes. Que a gente não está estudando raízes por enquanto, mas eu vou deixar ali já no resumir. Ah? Depois, a gente resolve multiplicação e divisão. Na ordem que aparecer. Como assim? Se aparecer multiplicação primeiro, eu resolvo multiplicação primeiro. Se aparecer divisão primeiro, eu resolvo divisão primeiro. Vou colocar assim, ó, só para lembrar que é na ordem que aparece. Tá? Quem aparecer primeiro, a gente resolve primeiro. Tá? O que significa isso, pessoal? Eu não posso pular para o mais e para o menos enquanto tiver multiplicação e divisão na minha conta. Então, eu não posso resolver isso aqui nessa minha expressão. Por quê? Porque tem uma multiplicação aqui. Então, eu tenho que começar a resolver lá na minha multiplicação. Ah? Então, eu vou pular, ó. Ai, o que eu faço com esse menos meio aqui, então? Pula ele. Pulei. Não pode resolver ele, o que eu vou fazer? Pular. Tem nada pra gente fazer aqui. Ah? E quem que eu vou resolver primeiro, ó? Essa multiplicação. Regra da multiplicação, a mais fácil de todas. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. A multiplicação é tão boazinha que se der para simplificar, pode simplificar. E aqui dá, ó, o 3 com 3. Ela é tão boazinha que sobrou, ó, 2/5. A multiplicação é uma bênção na nossa vida. Ah? Então, ó, sobrou ali só o 2/5. Agora, já resolvi todas as multiplicações? Já? Tem divisão para resolver? Não tem. Aí eu posso resolver mais e menos. O que? Eu tô com piolho, né? Não é possível. Coçação de cabeça. O que a gente tem de multiplicação e divisão para resolver? De facinho, que a multiplicação é simples, a soma e a subtração é chatinha. Por que é chatinha? Porque tem que tirar o MMC. O MMC de 2 e 5 é 10. Ah? O MMC entre 2 e 5 é 10. E não basta ter que tirar um MMC. Lembra que tem que fazer todo aquele processo. Colocar um 10 para cá, um 10 para cá. Se aqui era mais, continua mais. Se aqui era menos, continua menos. Tá? Além disso, tem que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 10 dividido por 2 dá 5. E 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 2, 4. A gente tem que fazer essa continha. Não é errado, gente, mas eu gosto de colocar o menos aqui, porque a gente é danado para esquecer o menos quando ele fica aqui antes. É a mesma coisa, significa a mesma coisa, tá? Mas a gente é danado para esquecer ele na conta ali, a gente ignora ele totalmente. Então eu gosto de colocar ele mais do ladinho do número, para não correr o risco. Não é errado colocar ali embaixo, não. Agora que eu já fiz o divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, menos 5 mais 4. Devo 5 e ganhei 4, tô devendo 1 e vou repetir o 10.
Ou seja, pessoal, novamente, tem alguma novidade? Não. É tudo que a gente já estudou. Fração e no MMC, fração, regrinha do sinal. Não tem nenhuma novidade aqui, mas está juntando um monte de coisa no mesmo exercício. Então, exige um pouco mais da gente. Vamos para uma segunda expressão aqui? Essa aqui tem que ter bastante cuidado. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Menos 2/3 menos 1/6. Isso aqui caiu no teste e vai cair na prova, já tô avisando. Menos 7/4 mais 2. Aqui agora, ó, nem coloquei multiplicação e divisão. É só soma e subtração, tá? Se tem soma e subtração, já tem que ligar um alerta. Qual que é o alerta, professora? MMC. Com soma e subtração não tem jeito, tem que ligar o alerta. MMC não tem como fugir. Além disso, do nada, me aparece um número inteiro aqui. De onde saiu esse 2? Que 2 está fazendo na conta? Todo mundo é fração e o 2 não é fração. Se ele não é, ele tem que virar. Se ele não virar fração, a gente não consegue fazer essa conta. E fazer ele virar fração é muito fácil, é só colocar um ali embaixo, tá? Porém, observa, ó, que a gente tem sinais antes do parênteses. Toda vez, e aí decora isso, que eu tiver sinal de mais ou de menos antes do parênteses, a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar os parênteses. E aí, quando a gente vai eliminar os parênteses, o que a gente precisa fazer na hora de eliminar esses parênteses? A gente tem que observar as regras. Qual que é a regra? Se antes do parênteses é menos, a gente troca o sinal. Se antes do parênteses é mais, a gente repete o sinal. Então, como assim, professor? Ó, antes desse parênteses não tem nada. Vou repetir o 2/3. Antes desse parênteses tem menos. O que significa o menos antes desse parênteses? Que o menos 1/6 vai virar mais 1/6. Antes desse parênteses aqui tem mais. O que significa? Que o menos 7/4 continua menos 7/4. E o mais 2, ele nem tem parênteses, então ele vai ficar mais 2 sobre 1. Ele tem que ficar sobre 1 para todo mundo ficar fração. Se ficar um que é fração, outro que não é fração, a gente não consegue fazer a conta. Ficou todo mundo com fração, não tem nem multiplicação, nem divisão, nem potência, o que eu preciso fazer? MMC. O MMC do 3, do 6, do 4 e do 1, mas o 1 a gente nem precisa colocar porque o 1 não muda nada. 3, 6, 4 é 12, tá? Eu já sei de cor. Se não sabe, faz lá no processozinho que não tem problema não. Vou colocar um 12 para cada um. 12, 12. Vou colocar meu menos aqui. 12 e 12. E aí, lembra das regras. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ó, 12 dividido por 3, 4. O 4 eu vou fazer vezes 2, 8. Deixa eu voltar para uma caneta preta. Aqui, 12 dividido por 6, 2. E 2 vezes 1, 2. O 12 dividido por 4 vai dar 3. E 3 vezes 7, 21. E o 12 dividido por 1, 12. E 12 vezes 2, 24. Então, ó, essa é a parte mais chatinha. É a parte que o aluno em geral mais erra. Cuidado com isso, tá? Então, ó, tirei o MMC, fiz o divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, cheguei com todo mundo 12. Aí, observa, pessoal, que teve número que ficou negativo, menos 8 e menos 21. Junta eles, ó, dá menos 29, a minha parte negativa. E teve número que ficou positivo, o 2 e o 24. Junta eles, deu 26. Deixa eu só organizar aqui, ficou muito feio. Então, ó, ficou parte negativa e parte positiva. Agora eu faço essa conta.
Menos 29 mais 26. Menos 29 com mais 26 é a ideia, ó. Tô devendo 29 e ganhei 26. Eu ainda tô devendo. Quanto que eu tô devendo, ó? 3 e o 12 tá ali embaixo. Se der para simplificar, tem que simplificar. Por 3 e por 3. Vai dar menos 1 sobre 4. Olha que questão enorme. Aí você vai falar assim, nossa, professora, é muita coisa nova. Não tem nada de novo. Não tem nenhuma coisa que você vai falar assim, ah, nunca aprendi isso, nunca vi isso. Não, tudo que a gente estudou aqui, tudo que foi feito aqui, a gente já estudou. Só que ele juntou muitas regras no mesmo exercício. Joia? Último exemplinho, gente, para acabar esse vídeo que ficou bem longo, né? Último exemplo, menos 2/3 mais 5/6. Entre parênteses, dividido por menos 1/4. Vamos lá. Se eu tenho parênteses, eu tenho que começar pelo parênteses. Ah, professora, mas você falou que o dividir começa primeiro. Realmente começa, mas se tem parênteses, a gente prioridade do parênteses. Então, eu vou resolver aqui primeiro, ó. E aqui, dentro do parênteses, a gente tem a querida soma. A querida soma, a gente resolve com o MMC entre 3 e 6. Lembra que se o maior divide o menor, 6 dá para dividir por 3, ele é o MMC, né? Então, ó, 6 e 6. 6 dividido por 3 dá 2, e 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 6 dá 1, 5. Deixa eu aqui, repete o dividido e repete 1/4. A gente teve que dar essa voltinha aqui para poder resolver essa expressão. Enquanto não resolver, a gente não pode fazer essa continha ali, tá? Aqui dentro, ó, deu 1/6 positivo. Pode deixar o parênteses ou tirar. Quando é positivo, pode tirar o parênteses, tá? Dividido por menos 1/4. Aí agora eu vou resolver a regrinha da divisão. Lembra a regra da divisão? A primeira repete, não muda nada. O dividir vira vezes. E a segunda inverte. Inverte os números, mas o sinal continua, tá? Agora é fácil, ó. Multiplicação é a mais fácil de todas. 1 vezes 4, 4. 6 vezes 1, 6. Regrinha do sinal. Mais vezes menos, menos. Dá para simplificar? Dá. Então, tem que simplificar. Então, menos 2/3. E aí, encerramos a questão. Observe, gente, como são questões ricas. O que eu chamo de questões ricas? Muita coisa na mesma questão, tá? Esse é o nosso conteúdo. Essas são as nossas operações com os números racionais. Ela pode vir simplesinha, pode vir simplesmente, ó, 1 menos 1/4 vezes mais 2, mais 3/5. Nem simplificar precisa, de cima, de baixo, molezinho. Ou pode vir um monte de coisa na mesma questão. Isso aí a gente tem que ir treinando. Como que eu vou ficar bom nisso, professor? Fazendo muitos exercícios. Infelizmente, não tem regra, não tem mágica. Eu gostaria muito que fosse só instalar um dedinho e você ficar bom nisso. Não, é treino, tá? A minha sugestão é você pausar o vídeo, pegando só os enunciados e tentando fazer. Você vai ver que mesmo com o vídeo pronto, a gente dá umas agarradas ainda, a gente tem umas dificuldades, tá? Tenta fazer, pega os vídeos, copia só a resposta e tenta fazer. Depois você acelera o vídeo, olha só o resultado. Onde tiver dúvida, você volta e pega a explicação só desse pedacinho. Se você consegue refazer isso aqui do vídeo, você já está bem adiantado, tá? Depois parte para os exercícios do caderno, refaz o caderno, refaz a prova que está gravadinha aí. Tá joia? Um abraço, bons estudos e a gente ainda tem mais um vídeo na forma de números decimais. Bom, até o próximo vídeo.